Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje é o cumprimento da sentença de acordo com o CPC de 2015. As regras procedimentais do processo autônomo de execução são subsidiariamente aplicáveis ao cumprimento de sentença. Por se tratar de mera fase procedimental, no cumprimento de sentença não há petição inicial nem a citação, basta um requerimento e o executado será intimado. No início do cumprimento de sentença, que reconheça a obrigação de pagar a quantia certa depende de provocação do credor. Já o início do cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar a coisa pode ocorrer de ofício. No cumprimento de sentença, a intimação do exequente para cumprir a obrigação pode ser feita na pessoa do seu advogado. Será feita de forma pessoal nas situações previstas nos parágrafos do artigo 513 do CPC. A intimação do executado a cumprir a obrigação só ocorrerá por edital se essa já tiver sido a forma da citação na fase de conhecimento e o réu não tiver constituído advogado. O comparecimento espontâneo da parte constitui termo inicial dos prazos para pagamento e, sucessivamente, impugnação ao cumprimento de sentença. Em relação ao cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa, o CPC prevê algumas peculiaridades. Do requerimento inicial do cumprimento de sentença, devem constar o nome completo das partes, o número de sua inscrição no CPF ou no CNPJ, o valor devido e a indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. O requerimento será instruído por demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. A defesa típica no cumprimento de sentença é a impugnação. Caso o executado não pague no prazo de 15 dias de sua intimação, o débito será acrescido de multa de 10% do valor exequendo, passando também a ser devido o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor exequendo. Tratando-se de cumprimento definitivo de sentença, o exequente poderá protestar a sentença e incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. Sem o pagamento, será expedido um mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, e terá início o prazo de 15 dias para a impugnação, independentemente de nova intimação. Também devemos destacar alguns detalhes relativos ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer e não fazer. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. Professor, e as astreintes, elas precisam ser diárias? O CPC não faz qualquer menção à periodicidade das astreintes, também chamadas de multa cominatória, podendo estas serem diárias, fixadas em horas, semanas, meses ou por ato de descumprimento da obrigação praticada. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou se o obrigado demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento. Vale destacar ainda que as astreintes possuem executividade imediata. Descumprida a determinação judicial, com o transcurso do lapso temporal estabelecido na decisão judicial, a multa incidirá e o seu beneficiário poderá desde logo executá-la. A executividade imediata, além de privilegiar a efetividade e a segurança jurídica, reforça o caráter de pressão psicológica da multa, pois o devedor sabe que, descumprida a decisão em tempo breve, poderá sofrer desfalque patrimonial. E assim encerramos a nossa aula de hoje e não deixe de consultar o seu material didático disponibilizado em sua área do aluno. Nele você encontra uma análise mais aprofundada dos temas aqui apresentados. Defina as suas metas e não pare até chegar lá. Todo progresso acontece fora da sua zona de conforto. Então, bons estudos e até o nosso próximo encontro.